Boa tarde, sejam bem-vindos ao Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFBA 2020. Nosso acolhimento afetuoso em nome da reitoria, aos mais de 30 mil congressistas, professores, alunos, profissionais da educação básica e superior, nas mais diferentes áreas do conhecimento. Meu nome é Marise Carvalho, sou professora da Faculdade de Educação e também quero colocar para vocês que esse congresso se constitui como um espaço de reflexão ampliada sobre a universidade, a educação pública, o seu papel social, e que por conta da pandemia e do novo coronavírus, as atividades presenciais foram suspensas e a UFBA realiza pela primeira vez seu Congresso Virtual 2020. Mas esse congresso vai dando visibilidade da produção científica expressa nas mais de 700 atividades e mesas, oficinas, que visa apresentar toda essa produção nesse cenário político que nós estamos vivendo. Por extensão, essa mesa, perspectiva e a função social da educação profissional e tecnológica pública em tempos de pandemia, ela foi organizada por uma ação institucional da Rede de Ensino, Pesquisa e Extensão da Educação Profissional e Tecnológica Pública da Bahia, na qual a UFBA é colaboradora desde 2018, juntamente com a UNEB, o UFRB, o IF Baiano, Secretaria de Educação, Movimentos Sociais. Nesse sentido, desde 2018, esta rede está provocando, fortalecendo o intercâmbio entre pesquisadores, docentes, discentes dessas instituições, em vista de estratégias em defesa de uma educação integral, politécnica, emancipadora, para consolidar na Bahia uma resistência ativa e encaminhar em conjunto reais possibilidades que se apresentam na conjuntura para o fortalecimento da educação profissional e tecnológica. Sem mais delongas, quero apresentar os colegas de mesa na ordem de apresentação neste momento, e desde já agradecer a colaboração de cada pesquisador aqui. Estará conosco a professora doutora Luzia Matos Mota, reitora do Instituto Federal da Bahia. Então, muito obrigada, Luzia, por estar conosco e colaborar. É licenciada em Física pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora pelo Programa Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento da UFBA, e é professora titular do Instituto Federal de Ciência Tecnológica da Bahia, hoje nossa reitora. Então, saudação, professora. Também vai estar conosco a professora doutora Célia Tanajura Machado, licenciada em Letras, atua no Conselho Estadual, no Conselho de Educação Estadual, é professora adjunta da Universidade do Estado da Bahia e atua muito na pós-graduação e tem na sua experiência com profissionalização, formação de professores no campo da gestão, da educação profissional e de modo geral. E, por fim, o professor Ezequiel, ele é superintendente da educação, está atuando hoje como superintendente da educação profissional e tecnológica na Secretaria da Educação do Estado da Bahia, é sociólogo
pesquisador da educação básica, tem uma experiência em educação popular, políticas e gestão, e já coordenou e foi vice-reitor do mesmo instituto hoje no Paraná, né, no Instituto Federal do Paraná. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado, em nome da universidade, da rede, e vamos para a primeira exposição com a professora Luzia. Quero também saudar todos que estão aí nos ouvindo nesse momento, orientar aqueles que queiram fazer perguntas, coloque antes a palavra pergunta, de modo que possamos capturar aqui para os nossos palestrantes. Então, muito obrigada, vamos à exposição. Professora Luzia, com a senhora, por favor. Que estamos nesse momento de pandemia e de quarentena. Quero também agradecer e parabenizar a Rede de Educação Profissional do Estado da Bahia pela realização da mesa e pelo convite. O IFBA também faz parte da rede e tem todo o interesse em fortalecer a política, a ação, porque é um coletivo importante para a sociedade baiana entender a importância da educação profissional na Bahia e no Brasil, particularmente para aqueles que necessitam de educação pública de qualidade, que é a juventude da classe trabalhadora. Aproveito também para fazer um agradecimento e saudar os colegas que estão na mesa participando comigo, o professor Ezequiel, da Suprote, a professora Célia, da UNEB, e a professora Marise, né, uma querida colega, que é coordenadora da rede. Agradeço aí a companhia nessa mesa. E também saudar todos que estão participando, todos e todas que estão participando aí dessa mesa, estão assistindo. Agradeço a participação, espero que nossa mesa corresponda às expectativas para discutir um pouco a educação profissional na Bahia. Tenho certeza também que as reflexões e os questionamentos que vocês apresentarão vão contribuir imensamente para a qualidade desse debate, mas quero dizer que, para mim, é um prazer, é uma honra representar o IFBA no congresso da UFBA e especificamente nessa mesa. Para mim é um prazer e uma honra. O tempo que nós temos aqui é um tempo bastante curto, né? Um tempo padrão. Então, eu vou me ater à mesa, né? Ao tema da mesa, que são as perspectivas e a função social da educação profissional em tempos de pandemia, mas também gostaria de falar um pouco sobre as questões relacionadas com o contexto que nos trouxe até aqui, a pré-pandemia, os desafios que a pandemia tem nos apresentado e também um pouco discutir a agenda que nós vamos ter um pouco adiante na pós-pandemia. Então, vou fazer uma fala com essas reflexões e tenho certeza que no debate, nas questões, nós podemos aí aprofundar nesses pontos. Então, eu falo aqui como a reitora do Instituto Federal da Bahia, mas essa minha fala, esse lugar de fala, não se restringe ao IFBA e a essa posição que eu ocupo hoje. Eu milito na educação profissional há bastante tempo, né, na causa da educação pública do Brasil. Coloco também o IFBA inserido dentro de uma rede, a rede de educação profissional, a rede federal de educação profissional científica e tecnológica, com seus quase 700 campi espalhados pelo Brasil, mais de 80 mil servidores e servidoras e mais de 1 milhão de estudantes. Então, essa rede tem desafios, os desafios apresentados a essa rede são desafios que remontam o início do século passado, desde que a educação profissional se tornou uma política de Estado. Desde lá, nós temos desafios e problemas. Claro que esses problemas vêm se
reconfigurando à medida que o tempo passa. Mas também é verdade que existem problemas que são estruturais da educação e da educação profissional em particular. E esses problemas a gente vai continuar falando deles ainda por algum tempo. E é sobre esses problemas que nós, ao falarmos desses problemas, nós não podemos perder de vista também o momento que nós vivemos, né? Desde 2016 para cá, nós temos vivido um cenário que é muito angustiante. É um cenário que nos deixa muito angustiados e angustiadas e nos deixa, inclusive, com medo. Porque, veja, nós levantamos pela manhã e nós não temos certeza do que é que vai acontecer naquele dia. Nós não sabemos ao certo qual vai ser a investida deste governo contra nós e contra nossas instituições. Porque o governo, este governo especificamente, e isso não sou eu que estou dizendo, isso foi apresentado à sociedade brasileira em 2018, durante a campanha. O projeto político apresentado pelo candidato deixa claro, explícito, que é um governo que defende os interesses da classe proprietária desse país. E a classe proprietária desse país tem um projeto de formação profissional para a classe trabalhadora, que também não é um projeto escondido, é um projeto explícito, claro, que todos nós conhecemos, um projeto de formação aligerada, que é um contraponto com o projeto de educação que nós, que militamos na educação profissional, dentro dos institutos federais, dentro das redes de educação profissional dos estados, é um projeto que se contrapõe ao projeto que nós defendemos. E veja, como é que esse projeto se apresenta para nós, brasileiros e brasileiras? Através do que o Ministério da Educação apresenta como políticas, como programas, como projetos. Tudo isso dentro de um cenário, um contexto, um cenário que é um cenário de cruzada, um cenário de guerra, um cenário de luta, onde os inimigos somos nós, as instituições públicas de educação do país. Nós somos tratados pelo Ministério da Educação como inimigos nessa cruzada cultural, nessa cruzada ideológica, onde o pano de fundo o que está por trás dessa cruzada é a ideia de que, para se implementar um projeto de sociedade, o projeto de sociedade que é representado por esse governo, é necessário você ter uma vitória de um projeto de educação. E esse projeto de educação que sustenta esse projeto de sociedade, uma sociedade que a gente percebe aí, é um projeto que é baseado na liberalidade econômica, que é baseado no conservadorismo de costumes, mas, na realidade, trocando em miúdo, é um projeto de sociedade que prevê uma macroexploração do trabalho, é um projeto que tenta fortalecer valores preconceituosos, discriminatórios, é um projeto que reforça, que aprofunda as desigualdades educativas e as desigualdades sociais. Esse projeto pode parecer para muitos de nós aleatório, porque aparece um programa ali, um programa aqui, mas a gente não pode perder de vista que é um projeto, uma condução do Ministério da Educação definido, bem delineado e que tem objetivos a cumprir. Quando aparece no cenário brasileiro um projeto como o Futurice, que nos tomou quase que o ano de 2019 todo, passamos discutindo o Futurice, tem um objetivo muito claro de mercantilização do ensino superior público, não é porque o ensino superior já está na mão dos rentistas há muito tempo, então é um projeto que mercantiliza agora, né, que privatiza a educação superior pública. Quando nós temos para a educação profissional um programa como o apresentado nos Novos Caminhos, o que é que a gente observa? Observa que é um programa
que, no geral, repactua recursos do antigo Pronatec, e essa repactuação é para ofertar o novo Pronatec. Então, veja que é mudar para continuar a mesma coisa, mas não é um projeto ou não são ações aleatórias e vazias. São ações, são políticas, projetos que têm em vista, primeiro, privatizar e depois quebrar a autonomia das instituições, quebrar a autonomia universitária e quebrar a autonomia das instituições. Não é à toa que no ano passado, 2019, o IFBA teve que lutar durante um ano inteiro para que eu pudesse tomar posse como a reitora eleita da instituição e os diretores e diretoras pudessem também tomar posse. Não é à toa que hoje nós temos, dentro da rede federal, 3 grandes instituições sob intervenção do governo federal: o IFRN, o IFSC e o Cefet Rio de Janeiro. São 3 grandes instituições inspiradoras que estão, neste momento, sofrendo com essa intervenção, em situação de risco institucional, risco político, e eu já deixo aqui toda a nossa solidariedade às comunidades que estão, neste momento, sofrendo com essas intervenções. Nós sabemos o que isso significa e nós estamos juntos nessa luta. Mas quando a gente observa, quando a gente coloca essa intervenção nessas instituições, né, essas intervenções, quando nós colocamos isso em uma perspectiva, o que é que a gente observa? Que é um ataque direto ao instrumento mais potente que nós que militamos na educação temos para constituir, para implementar, para manter, para difundir um projeto de educação que nós acreditamos, um projeto de educação que seja socialmente mais justo para toda a sociedade brasileira, porque essas intervenções ferem de morte a gestão democrática dentro das escolas. E como pensar um projeto emancipatório para toda a sociedade brasileira sem ter uma gestão democrática plenamente funcionando, institucionalizada em cada uma das nossas escolas? Não é possível. É o instrumento mais forte que nós temos para poder disputar dentro das contradições que existem na sociedade e dentro da escola. É o instrumento que nós temos mais poderoso para disputar esses projetos. E é bem aí que o governo, que representa a classe dominante desse país, ataca nos pontos que sabe que vai fazer modificações profundas dentro dessas instituições. Por isso é que nós precisamos estar atentos, muito atentos, fortes na defesa das nossas instituições. E quando a gente pensa na gestão democrática também, e a gente traz essa gestão democrática para o cenário que nós estamos vivendo hoje, esse cenário pandêmico, esse cenário onde nós estamos afastados, né, presencialmente, e que surge para nós elementos que já existiam, mas que não estavam tão fortes ainda, não é? É como se nós antecipássemos um futuro que seria para 5, 10 anos, e esse futuro vem, nos toma, nos atinge, e nós temos que dar uma resposta a essa antecipação do futuro. Agora, eu pergunto, como fazer isso dentro dessa realidade que nós estamos vivenciando, dentro da realidade que nós estamos experienciando dentro das nossas instituições? Porque eu penso que o cenário da pandemia, ele traz dois cenários muito importantes para nós. Um deles tem a ver com a possibilidade, vamos dizer, a atitude criada de solidariedade entre nós, a atitude de defesa das nossas instituições,
a atitude de defesa dos nossos estudantes, das nossas estudantes, que é muito importante, e a própria defesa de nós mesmos enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Então, a pandemia nos trouxe isso, um elemento de unidade, de unificação, de estarmos juntos na defesa do que é importante para nós. Mas vejam, ao mesmo tempo, essa pandemia nos trouxe alguns tensionamentos importantes. Essa pandemia nos trouxe falsas antinomias, porque nós nos polarizamos em torno de questões que não são as questões centrais que nos interessam. Já vou terminar. Esse é o sinal. Então, a pandemia nos trouxe questões que eu vou colocar aqui, só para terminar, a questão da EAD, do ensino à distância. Veja que nós conseguimos nos dividir, no meio dessa pandemia, nós conseguimos nos dividir entre aqueles que defendem a EAD e aqueles que não defendem a EAD. Nos dividimos entre os modernos e os tradicionais, entre os especialistas e aqueles que não têm nada a dizer. Então, veja que essa é uma falsa polarização. Não nos interessa ficar brigando se nós temos que retomar nossas atividades com EAD ou não. Falta dentro desse debate, dessa análise, dois elementos que são muito caros para nós, para a nossa tradição teórica, que é a dialética e a contradição. Nós precisamos dialetizar, como diz bem a professora Marise Ramos, esse debate, porque a solução não vai sair de um lado nem de outro. A solução vai sair dos dois polos ali, uma síntese dos dois polos, para resolver um problema que é muito complexo. E a gente vai ter que dar conta da solução desse problema complexo, pensando que, primeiro, a luz, o caminho, a salvação, a razão, elas não são neutras, elas não são únicas, e elas têm lado. E é nesse lado que reside a principal decisão que nós temos que tomar, a trajetória que nós vamos seguir a partir da pandemia para a pós-pandemia. É uma decisão que vai nos levar a beneficiar, a oportunizar qual bloco histórico, qual grupo social que tem que ser beneficiado com as decisões tomadas por nós hoje na pandemia para o pós-pandemia. É isso que nós precisamos pensar. É aí a questão central. Nós vamos deixar que o mercado dite a nova normalidade, ou nós vamos fazer as nossas reflexões, nós vamos alinhar a nossa luta em torno de uma normalidade ou de uma nova normalidade que seja boa para nós. E aí, para finalizar, para fechar mesmo, Marisa, eu vou deixar aqui alguns elementos que eu acho que é importante a gente pensar para uma agenda de organização da EPT na Bahia, e nacionalmente também, e elementos que são importantes para estar na agenda de luta para os próximos momentos. Primeiro é que, apesar dos problemas novos trazidos pela pandemia, nós temos problemas estruturais na educação, na EPT, e nós temos que focar na solução desses problemas estruturais. É necessário manter o foco nesses problemas. Um outro elemento importante é a questão da formação do professor, que aí os elementos trazidos por essa antecipação de futuro da pandemia precisam serem considerados, né? A EAD não vai retroceder mais das salas de aula, e nós vamos precisar ter uma formação de professores que leve em conta essa que não é uma novidade, né? Mas que se tornou um elemento ali de disputa. Um outro elemento que nós não podemos deixar de trazer aqui é a intransigência na defesa do ensino médio integrado como um projeto de educação que se contrapõe à reforma do ensino médio. Nós temos um projeto nesse país que forma a juventude do jeito que nós defendemos. E esse projeto é um ensino médio integrado, uma formação integral, uma formação sólida.
uma formação que permite que o potencial da nossa juventude seja plenamente desenvolvido, tanto culturalmente, quanto produtivamente, quanto solidariamente, quanto sustentável, e diminui as desigualdades, tanto educativas quanto sociais. Então, nós não podemos perder de vista que nós temos um projeto para defender quando se trata de ensino médio nesse país. E, por último, eu deixaria também como um elemento importante é que a nossa formação, a formação para o trabalho, precisa levar em conta a questão do trabalho remoto, que é uma outra agenda, que vai ser uma agenda sindical, que vai ser uma agenda do governo, e que nós precisamos refletir como é que ele será introduzido na nossa realidade do trabalho. Porque se for introduzido do modo como nós estamos hoje, isso não vai ser uma normalidade positiva para nós. Nós temos que pensar os limites do trabalho remoto para que nós não sejamos aí pegos de surpresa. Eu acho que esses são os elementos, eu acho que esses elementos precisam ser debatidos, precisam estar na política pública. Se nós não conseguirmos colocar na política pública, nós temos que colocar nos nossos planos de curso, nos nossos colegiados e, em último caso, nas nossas salas de aula, porque lá nós podemos, e é nossa função, é função social da educação profissional, debater essas dimensões que têm a ver com o trabalho na sua dimensão ontológica, histórica, e como bem diz o professor Américo, que está aí, na sua dimensão epistemológica também. Eu, então, vou deixar aqui, são muitas tarefas, nós temos muitas tarefas, sempre tivemos, sempre vamos ter muitas tarefas, mas eu gostaria de dizer aqui, de deixar aqui, de colocar aqui a tarefa que hoje é a principal, que é a primeira para todos nós. Hoje nós temos uma tarefa que é a tarefa de sobreviver. Nós temos que sobreviver, porque nós precisamos estar vivos para fazer a luta daqui a pouquinho ali na frente. É isso. Muito obrigada, professora Marise. Pode continuar com a mesa. Obrigada, professora Luzia. Eu quero também informar aos ouvintes que a rede tem uma organização colegiada e procura, né, reverberar nesse congresso as propostas e ações, diretrizes, como a professora Luzia colocou, da educação profissional, que temos defendido no conjunto das ações da rede. E nos últimos seminários, realizamos um seminário em 2018, um seminário estadual, realizamos um em novembro, no final de 2019, que tocava essa questão da política pública, da produção do conhecimento da rede, e nessa conjuntura política e econômica, como a professora bem colocou, do desenvolvimento capitalista, ameaçada e que sofre retrocessos. Agora, eu passo a palavra para a professora Célia. Então, muito obrigada, professora Célia. Obrigada, Marise. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos, a professora Marise, a professora Luzia, que fez uma lindíssima apresentação, que nos provoca, que nos faz lembrar que a gente está vivo, né? O professor Ezequiel, que está por aí com a gente, e a todos que estão nos assistindo. Já vi aqui que tem alguns alunos do mestrado em Gestão de Tecnologias Educacionais da UNEB, vi que tem professores do IF-Paraná, professor Ezequiel aqui, alguns colegas seus, vi que temos também muitos professores da Rede Estadual de Educação Profissional, alguns deles conheço e vi aqui falar no chat. Então, pessoal, todos sejam muito bem-vindos. Eu vou aceitar um pouco a provocação da professora Luzia e falar um pouco daquilo que eu tinha pensado em falar. Primeiro, eu queria dizer que eu concordo plenamente com ela, que nós estamos em um momento político extremamente delicado, extremamente complicado para a educação, mas nós estamos também num momento muito delicado em relação à preservação da vida, né? Nós precisamos preservar as nossas vidas,
nós precisamos preservar a possibilidade de nós continuarmos a tocar as nossas perspectivas de vida, de formação, de trabalho e as nossas perspectivas profissionais, enfrentando tudo o que virá após esse processo que nós estamos vivendo agora. Estamos muito mais sensibilizados, porque todos os problemas da pandemia, os contágios, os óbitos, começam a chegar perto da gente, né? Perdemos amigos, perdemos parentes, temos amigos contaminados, e tudo isso nos deixa muito, muito estáveis, e devemos comemorar, porque nós ainda podemos estar aqui, produzindo conhecimento, discutindo com vocês sobre temas que são candentes hoje, mas que serão muito mais importantes depois dessa pandemia. Então, eu queria agradecer a todos os presentes. E queria começar falando um pouco da provocação que a professora Luzia fez em relação aos profissionais, que são aqueles que tocam o dia a dia do trabalho da educação profissional. E eu vou falar aqui muito da perspectiva da rede, mas da educação profissional pública na Bahia. Obviamente, eu vou falar dos institutos federais de uma forma geral, mas vou falar da rede da educação profissional pública da Bahia. Tenho aqui uma preocupação muito grande nas minhas pesquisas, e tenho revelado isso em textos e palestras, com a profissionalização do professor da educação profissional, com todos os desafios que eles enfrentam no dia a dia, seja na rede federal, seja na rede estadual. E quando eu falo de profissionalização, eu gosto muito de destacar as subcategorias que sejam essa categoria maior, né, para que a gente possa pensar em formação de professores, sim, mas que profissionalização não se reduza à formação de professores. E nessa perspectiva, eu costumo falar um pouco da perspectiva da carreira docente, do compromisso sindical corporativo, dos direitos trabalhistas desse professor, dos problemas que ele enfrenta, da luta pela garantia de direitos, tudo que nós estamos vendo agora com o Futurice, com a garantia de que nós possamos manter esse patrimônio público, que são os institutos federais de educação do país. Penso também na perspectiva do desenvolvimento profissional, de tudo que o professor acumula ao longo da sua vida profissional, de todas as aprendizagens que não são medidas, portanto, e certificadas ou tituladas formalmente, como se faz na formação inicial e continuada desse professor. E a gente fala de profissionalização, portanto, de uma forma mais completa. E aí eu vou falar um pouco de alguns resultados que a gente tem encontrado quando a gente discute elementos relativos à profissionalização. E aí, aceitando certamente a provocação da professora Luzia, falando desses problemas que são estruturantes, né? Na rede federal, por exemplo, trabalhos que nós temos realizados têm identificado uma rede extremamente potente, né, com cerca de 96% de professores em regime de tempo integral, o que significa professores, isso dados de 2018, professores que estão com dedicação exclusiva às instituições, portanto, ali, para realizar trabalho na área de ensino, pesquisa, extensão e produção tecnológica, produção de conhecimento, isso é uma potência, é muito importante. Não só isso, esses professores hoje, eles formam o quadro mais qualificado docente das instituições do país. Então, nas instituições federais, nós temos um quadro de docentes em nível nacional, da média nacional, de 85% de mestres e doutores. Claro que isso varia em termos de regiões. Nós temos na região norte 74%, na região sul 90%, podendo chegar a 92% no Rio Grande do Sul. Veja, duas potencialidades já extremamente importantes, que são professores em tempo integral, qualificados, atuando numa instituição que tem uma característica ímpar, né? Implementada de forma muito recente, porque a política para a educação profissional, a partir dos institutos federais de educação, no formato que possuem hoje, é uma política inovadora. Então, é uma oferta de ensino verticalizada, que vai desde a etapa de ensino fundamental da educação básica até a pós-graduação estrito sensu da educação superior.
Então, o mesmo professor, ele atua na formação, na qualificação profissional de jovens e adultos que têm somente o ensino fundamental, podem ter o ensino médio também, mas de jovens e adultos, e ele atua também, e às vezes no mesmo período, eu digo exatamente no mesmo período de aulas, até, em aulas do doutorado. Eu andei perguntando a alguns professores sobre como eles enfrentam isso, como eles lidam com o trabalho pedagógico deles, como é que eles ressignificam esse trabalho pedagógico. E eles andaram dizendo que são desafios muito grandes, que eles têm, alguns falam assim, que se reprogramar. Um chega a dizer em uma das pesquisas, o conteúdo, ainda que o conteúdo seja o mesmo, eu tenho que mudar a minha linguagem, eu tenho que mudar a minha postura, eu tenho que mudar o modo de apresentação do conteúdo, para cada um dos níveis, e as dificuldades são grandes para se adaptar a essa mudança. Eu acho que a coisa é bem difícil para o professor se adaptar a essas situações, e todas as situações podem acontecer no mesmo dia. E isso é interessantíssimo, porque, veja, nós temos potência e nós temos dificuldades. E isso está posto para os professores na educação presencial, né? Mas nós temos outros desafios que vão vir após a pandemia, que nós temos uma série de outros elementos, mas um deles que foi em relação à oferta de educação à distância do ensino remoto, né? Que muitos desses professores vão ter que se reorganizar, e reorganizar como mais um desafio o trabalho pedagógico por eles desenvolvidos. Precisamos pensar em tudo isso, precisamos pensar nisso de forma muito mais criteriosa, de o que fazer e como fazer o enfrentamento desses desafios. Considero sempre como desafios. Então, a preocupação aqui na rede federal de educação profissional e tecnológica é com a carreira do professor EBTT. Que carreira é essa? Como que ela se constitui? Quais os impactos do formato da instituição nesta carreira? Quais são as possibilidades, as potencialidades e os desafios desses professores? Precisamos aprofundar mais esse debate, é um debate que ainda está pouco estudado. Uma outra questão que eu queria destacar diz respeito à precarização do professor das redes estaduais de ensino pela forma de ingresso deste professor na educação profissional tecnológica. Eu não vou chamar nem de carreira, porque o que nós identificamos é que há muitos professores apenas contratados nas redes, não só na Bahia. Nós identificamos que isso é um tema muito presente, é uma realidade muito presente nas redes estaduais de ensino do país como um todo. Na Bahia, nós temos uma questão muito mais específica e é um desafio que o professor Ezequiel está enfrentando, mas que não é só do professor Ezequiel, é um desafio muito grande que toda a rede enfrenta desde que foi criada a Rede de Educação Profissional e Tecnológica da Bahia, lá nos idos dos anos 2008, né? Nós temos uma rede grande, uma rede que tem muitos alunos, muitos professores, e nós temos muitos professores temporários. E esses professores temporários, eles estão aí porque nós não temos uma carreira docente para professores da educação profissional e tecnológica no estado da Bahia. Temos uma enorme dificuldade, portanto, de compor esse quadro. É um quadro que ele é precarizado, seja pela contratação, pela forma de contratação destes professores, portanto, temporários. São professores que têm carga horária maior, que têm uma menor formação, às vezes, que tem, muitos deles não possuem licenciatura, são apenas bacharéis, que acabam atuando, têm uma carga horária maior do que a dos outros professores e salários menores, né? Então, nós temos uma série de problemas com o acompanhamento desse professor e com a manutenção desse professor na rede. Um dos estudos realizados em São Paulo, um dos professores dizia, olha, depois que distribui tudo para o professor efetivo, é o que sobra, nós iremos pegar. Nós, professores, que somos professores temporários, pegamos o resto. E muitas vezes ficam muito ao sabor das decisões da secretaria em que escolas podem ficar, porque muitas vezes eles são substitutos de professores efetivos, então eles têm que sair o tempo todo e têm que ir aonde há trabalho, como um dos entrevistados diz, ele diz assim, eu
devo lecionar onde há aulas, quando o salário não compensa, mesmo quando o salário não compensa. As atribuições são primeiramente para os efetivos, portanto, o que sobrar, o resto é aonde eu vou trabalhar. Então, não tem aulas, no caso de São Paulo, eles dizem assim, não tem aula em uma cidade, eu tenho que ir também para outra cidade, para completar a carga horária. No caso da Bahia, nós não chegamos a esse professor ter que trabalhar em 2 cidades. Pode ocorrer, mas eu não conheço casos frequentes. Mas esse professor tem que trabalhar em várias escolas, né, para completar a carga horária às vezes. E isso é muito complicado. É um desafio muito grande, um desafio de nós entendermos que profissionalizar esse professor é o elemento importante e o elemento necessário para que a gente possa fortalecer o sistema público de ensino. Seja na perspectiva de motivá-lo, no caso dos institutos federais, para a continuidade do seu trabalho, e de um trabalho que ele esteja motivado, que ele possa, de fato, explorar suas potencialidades em diferentes perspectivas, seja no caso da educação profissional na rede estadual, para que a gente possa discutir seriamente após esse processo e durante esse processo. Agora eu estou pensando, mantemos a vida, mas mantemos também o foco no que é essencial. É essencial discutirmos a carreira de professores para a educação profissional e tecnológica na rede pública de educação profissional da Bahia. É essencial. Continuamos depois, Marise já apitou aqui no meu tempo. Muito obrigada, professora Marise, e a todos que ouviram. A gente conversa mais aí depois com as questões de vocês. Muito obrigada. Obrigada, professora. Muitas inquietações, perguntas, e a necessidade de formar esse professor da educação profissional com uma consistente base teórica, com um currículo unitário, né, que corresponda àquilo que os educadores, historicamente, estão defendendo via ANFOP e na educação profissional. Agora eu passo a palavra para o professor Ezequiel, a equipe técnica, por favor. Olá, estão me ouvindo? Então, boa noite a todos. Aqui na Bahia, escurece cedo, por isso já estou dizendo boa noite, não boa tarde, né? Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o gentil convite da Rede de Educação Profissional e Tecnológica aqui da Bahia, na pessoa da professora Marise, dos amigos, né, Célia Tanajura, Almerico, entre tantos outros colegas, né, muito carinhosos, que confiaram a nós esse momento aqui de reflexão. E também gostaria de parabenizar a instituição, né, a UFBA, por um congresso tão importante, tão expressivo, né, nesse contexto, e como uma resposta também, sabe, de resistência e de organização da produção acadêmica, dos saberes, né, e do conhecimento científico das universidades, em particular, né, da UFBA, no diálogo com todas as instituições. Gostaria também de cumprimentar, né, carinhosamente, meus colegas professores, a professora Luzia, né, reitora do IFBA, e também, né, a professora Célia, do Programa de Educação da UNEB, né. Bom, eu trouxe algumas reflexões, né, o tempo é curto, 10 minutos, somos muito falantes, e nesse momento eu falo da minha condição docente, né, de educador, e também, né, do lugar que eu ocupo nesse momento, né, como servidor da rede estadual CEDIB, tá? Eu vou, na verdade, focar rapidamente, assim, em 2 ideias, né, como se fossem algumas ideias condensadas, em que eu tento, na verdade, trabalhar um pouquinho uma reflexão do que é pensar esse possível, né, inserir a educação profissional, e algumas questões que elas envolvem, eu chamo, né, de abalar as certezas, né, das nossas convicções, um pouquinho em cima disso. E vai muito na linha, né, muito coerente, muito competente, né, das minhas colegas que acabaram de fazer as suas exposições, tá? Antes de mais nada, né, dentro dessa proposição do tema de como pensar a educação profissional
e tecnológica, né, nesse contexto de pandemia, rapidamente, eu diria que é um desafio, né, que vai além da educação profissional, não somente no campo da gestão, mas de pensar, né, como fortalecer a escola pública, né, de modo geral. E a escola pública no sentido lato, amplo mesmo, né, do próprio termo, pensado desde a sua oferta na relação com a educação popular, a pós-graduação, né, nas instituições públicas, né, de ensino. Então, esse contexto, né, de pandemia, do qual a educação profissional ela está inserida, né, ela é muito resultado daquilo que os teóricos e teóricos extremamente consistentes, né, como Boaventura Santos Souza, ele apresenta, né, de uma crise do próprio capitalismo, né, que nós estamos vivendo, que é um contexto anterior à pandemia, que vem a se aprofundar cada vez mais, né. Então, é exatamente o sintoma dessa racionalidade econômica, né, extremamente, né, selvagem, cruel, em que os conceitos se modificaram por completo, né, na sociedade há muito tempo, né, e essa noção extremamente consumista, individualista, né, numa lógica incessante pelo progresso, pelo acúmulo, sabe, do capital, da riqueza, e, ao mesmo tempo, a gente passa a ter, né, uma forma invertida, né, dos próprios valores, né, numa relação muito mais coletiva ou colaborativa, né, de modo geral. Eu estou me referindo, né, que a gente vai buscando cada vez mais ver os indivíduos, as pessoas, a partir da perspectiva, né, do título acadêmico, dos cargos, do valor econômico, né, ou monetário dos salários, dos bens acumulados, né, mas perde outras relações de sociabilidade, de humanidade, né, que elas são extremamente importantes. Então, esse contexto todo maior, né, que necessitaria muito tempo para a gente poder aprofundar, ele reflete também, numa linguagem macro, né, uma crise energética, uma crise, né, ambiental, a desvalorização e a desqualificação dos povos originários, né, o aniquilamento das políticas públicas, né, de modo geral, e a afirmação cada vez mais dos valores, né, de um Estado neoliberal, né, e um Estado neoliberal em que o mercado, que o tempo todo, né, se beneficiou dessas políticas neoliberais, e particularmente da educação, em tempos de pandemia, é o próprio mercado que não consegue dar resposta, né, a fortalecer as políticas públicas, nem sequer o mercado consegue produzir, né, equipamentos de ar para respiração artificial nas UTIs, nos vários hospitais de campanha que se instalam pelo país, né, mas ele tenta exigir das próprias políticas e das instituições públicas a eficiência que ele não consegue. Ou seja, ele se apropria das políticas públicas, dos fomentos públicos, né, voltadas a demais ações e projetos e programas importantes, principalmente na área educacional, e a partir do momento, né, em que passamos a ter um contexto de crise, o mercado não sobrevive, né, não sobrevive no sentido da sua forma gananciosa, cada vez mais de acumulação, né, do próprio capital, e busca, né, no Estado, né, que está entrando cada vez mais a uma visão mínima, né, em relação às políticas públicas, a eficiência dos próprios serviços. Então, eu acho que a professora Luzia, quanto também a professora Célia, né, elas foram muito felizes, né, nas colocações, mostrando o modelo desse Estado autoritário no contexto de crise, no desmonte, né, das políticas públicas educacionais, que elas podem levar também pela literatura já reflexões de alguns anos, né, de uma crise civilizatória que passamos a ter, né, num contexto internacional, e que vem demonstrando, dentro desse contexto de crise, do qual a educação ela está inserida, né, os interesses também da indústria farmacêutica, dos grandes laboratórios privados, né, do controle, sabe, do avanço das ciências, dos resultados da ciência, né, pelo domínio do grande capital, e essa inversão toda, né, e essa ênfase dada
um contexto internacional e particularmente, né, vivenciada numa realidade brasileira, ela demonstra cada vez mais, né, que uma inversão, que os governos, né, quer dizer, as instituições públicas, como a UFBA, né, como o IFBA, como várias instituições extremamente sérias, né, os governos, eles financiam a pesquisa pública, com seus pesquisadores, laboratórios e assim por diante, né? E, no entanto, quando dos resultados dessa pesquisa ocorrem, né, geralmente, a falta de apoio e a inversão disso, né, na valorização do grande capital, né, de modo geral. Com esse contexto macro, né, que pode parecer que não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo, e mereceria muito tempo para a gente poder aprofundar, ela é resultado também, nos últimos 2, 3 anos, desde o governo Temer, e principalmente em várias ações do governo federal, do Ministério da Educação, de 2019 para cá, né, além das políticas sociais cada vez mais aniquiladas, né, nós também, o processo de aniquilamento por completo, né, dos programas educacionais, principalmente dos governos populares, né? Então, eu gostaria somente de priorizar um ou outro para fazer um link, né, com a educação profissional, né, que é importante. Na atualidade, né, e eu posso estar totalmente equivocado, e isso não é uma reflexão atual, ela já acompanha de forma conjuntural há muito tempo, quem pauta a política, né, de educação nacional e, em particular, da educação profissional e tecnológica, com todo respeito, não são os institutos federais, não é o CONSED, né, não são os grupos de pesquisa, a sociedade organizada. Quem pauta a política de educação profissional e tecnológica são as grandes agências, né? São as agências privadas, as fundações privadas que há muito tempo elas pautam a política do livro didático, elas pautam, sabe, a discussão que ela é totalmente retrógrada, né, no sentido conceitual, epistemológico, que volta às discussões do final da década de 90, sobre os conceitos de competência e habilidade, né, voltada a uma noção totalmente organizacional, né, e reducionista, né, no sentido mesmo de uma escola unitária, voltada para os trabalhadores, de uma concepção, né, com preceitos mais gramscianos, né, em que ela esteja totalmente na perspectiva dos filhos dos pobres, dos trabalhadores, e eu gosto aqui, né, sempre de referir, não no sentido genérico da palavra, sabe, que é a respeito, né, somente o filho dos trabalhadores, os filhos dos trabalhadores pobres, e os filhos dos pobres trabalhadores, né, pobres no sentido, né, de que as políticas educacionais, elas nunca chegam exatamente a quem mais precisa e vive no processo de marginalidade, e o inverso, de trabalhador pobre pelas condições, né, econômicas pela qual eles estão inseridos. Então, os programas e o controle das agências, que vai pautando, né, toda a política de educação profissional, porque estamos fazendo esse recorte de modo geral, elas são impressionantes na forma de aligeiramento dos currículos, da formação dos itinerários formativos, das relações, né, que são de parceria, principalmente com o Banco Mundial, né, em tentar assumir ou apresentar proposições, principalmente de financiamento da educação e da assistência estudantil, e aí está ligado a vários programas que no governo Bolsonaro, né, eles estão lançando e que, sutilmente, né, às vezes a sociedade e, ao mesmo tempo, as instituições não estão dedicando o tempo necessário. Por exemplo, rapidamente, o Tempo de Aprender, que é um programa, né, voltado para a alfabetização. Já estou concluindo, professora Marisa, me dá 2, 3 minutinhos. Então, um programa, por exemplo, como esse, ele é focado totalmente, né, nas políticas da educação infantil, né, e não que não seja importante, e dos anos do ensino fundamental. Mas, acima de tudo, né, o foco é totalmente mostrar aquilo que o programa chama de literácia em casa. Quer dizer, o Estado atribuir a responsabilidade do processo de inclusão e, ao mesmo tempo, de alfabetização das crianças, e aí não entendendo como um processo de alfabetização, né, absoluto, maior ou, ao mesmo tempo, funcional,
né, e que isso no entendimento do MEC, não está ligado, em hipótese alguma, às questões de renda, do ambiente sociocultural do estudante, ao mesmo tempo da escolaridade. Todas as relações, né, e cada vez mais as parcerias, né, com as instituições privadas, principalmente ensino superior, né, dentro de um programa chamado de Educação Conectada, né, em que cada vez mais o sinônimo de educação, quase que no país, ele passa a ser exatamente na forma de mercantilização e de banalização das metodologias, né, não presenciais. Não que não se tenha a importância da metodologia, mas da forma mercantilista como está sendo utilizada, né? Os novos caminhos, né, que, acima de tudo, busca com os programas federais a ênfase, né, no processo de formação inicial e continuada, e não nas habilitações profissionais técnicas, e, ao mesmo tempo, de um itinerário que integre o estudante, né, com os cursos superiores, ao mesmo tempo, né, facilita a regulamentação dos cursos, né, técnicos às instituições privadas, né, de nível superior, a regularização dos diplomas, mesmo que elas tenham ofertado cursos sem credenciamento pelo Ministério da Educação, e a certificação parcial, isso, né, digital, né, facilita o processo de formação docente, né, e aí poderíamos falar a respeito também do PROEJA, de todas as políticas, né, de uso do saldo e de redução, né, do valor de hora-aula no pagamento docente, como a professora Célia comentou, da identidade estudantil criada, tentando esvaziar os movimentos, né, estudantis e, ao mesmo tempo, sabe, tirar as suas representações políticas, né, quase que anulando as suas lutas, resistências e assim por diante, né, em cima disso, a ênfase às escolas militares, né, fomentando com recursos e, ao mesmo tempo, estrutura administrativa, pedagógica, e criando, né, um mito, sabe, por meio do autoritarismo e da disciplina como a melhor escola, né, defendida, e aí vai. Então, como já estourou meu tempo e nem deu tempo de aprofundar muito da educação profissional, eu me coloco à disposição das perguntas, mas para dizer que na rede estadual de ensino, né, nós temos 105 mil estudantes, né, no ensino médio, todos na forma de oferta regular, né, com os cursos, né, as formas concomitantes, subsequentes, e assim por diante, né, e a ênfase maior com mais quase 60 mil desses estudantes, né, nos cursos integrados, né, de modo geral. A rede, ela está presente em 244 municípios, né, para oferta, sabe, dos programas federais. Ela tem na sua oferta 185 municípios, né, que elas alcançam com as unidades compartilhadas, e os CEPs e CETEPs, que são as escolas de educação profissional especializada, né, na rede, né, de modo geral. E para dizer que a rede, nesse momento, sabe, de currículo, dada a questão do nosso tempo, ela reafirma os princípios da educação profissional, né, no sentido da indissociabilidade da teoria e da prática, as relações com o mundo do trabalho, né, a perspectiva interdisciplinar da educação profissional, né, que todas as políticas da educação profissional, elas nascem dos territórios de identidade, e, acima de tudo, ela tem por foco, né, considerando que todas as pessoas, elas são importantes na escola, uma escola pública, gratuita, né, e voltada para todos, e que, no campo da utopia, nós possamos ter, na mesma escola, o filho do mais rico e do mais pobre da mesma cidade, mas em condições equitativas, né, de educação. E que, acima de tudo, a gente nunca perde o olhar com as políticas, né, voltadas para a juventude, do campo e da cidade, né, com o nosso compromisso com o analfabetismo, sabe, no sentido amplo do termo analfabetismo, e de uma educação semi-escolarizada, né, e focada com a educação profissional, com o compromisso de uma educação, né, com todas as dificuldades de uma rede estadual, né, mais inclusiva, uma educação cidadã, de uma escola, né, cidadã o tempo todo, e que nós, na verdade, também, não de forma muito carinhosa, né,
nós nos orgulhamos em dizer que somos uma das maiores redes, se não uma das 3 maiores redes, né, de ProEja do país. Né? Atualmente, nós temos quase 25 mil alunos matriculados no ProEja e conseguimos, né, com a grande expertise dos nossos profissionais da rede, gestão, principalmente dos nossos estudantes, ter uma evasão e uma retenção na escolaridade, né, com índices bem abaixo, que estamos ficando até surpresos com os indicadores, né, que são apresentados. Bom, há muito que se discutir da educação profissional, né, mas para dizer, somente completando, que nesse momento, e aí eu passo a palavra para a professora Marise, né, que nesse momento, então, a rede ela vem buscando, seja no currículo ou outras formas de resistência, como agora, por exemplo, na questão do Pronatec, não somente a oferta de cursos de formação inicial e continuada, na parceria também com os institutos, mas de um edital que tentou contemplar que, principalmente no eixo de recursos naturais, em que temos os agricultores familiares, quilombolas, indígenas e assim por diante, que não têm computadores, não têm dinheiro para pagar, sabe, uma internet, como que o nosso edital se tornaria inclusivo para que essas populações elas pudessem ter, né, espaço na educação profissional. Então, há muito o que dizer, me coloco à disposição, agradeço esses minutos, né, para fazer algumas considerações, e muito obrigada, professora Marise, pela coordenação aí do evento. Obrigada, professor Ezequiel. São muitas indagações e perguntas em tão pouco tempo, mas agora nós vamos escolher essa mesa, ela tem um tempo, é um congresso, infelizmente não vai dar para responder todas as questões que vieram, nós temos aí 180 pessoas acompanhando, né, e quero agradecer desde já. Olhando aqui as questões, eu escolhi uma geral para o grupo e uma específica para cada um dos convidados. Então, de modo geral, veio uma pergunta colocando que a maior ameaça a toda a rede é o refluxo da oferta na perspectiva entre educação básica e educação educação profissional, face a essa política. Como cada rede está enfrentando isso? Então, e no caso da professora Célia, como enfrentar isso na formação de professores? A outra pergunta, acho que a professora Luzia já colocou, sobre o Futurice, professora Luzia, de que maneira o Futurice, adentrando nos institutos, como é que ele está, e ontem o projeto foi enviado novamente para a Câmara, como ele vai afetar o ensino de modo geral, a prática, nesse processo. Professora Célia, tem uma pergunta do professor Almerico: como avalia o curso de especialização em ensino da educação profissional para professores e gestores, que atingiu na Bahia 1.200 docentes, e a senhora esteve à frente dessa coordenação. Passado esse tempo, qual é a avaliação que a senhora faz? Tem ainda uma pergunta aqui para o professor Ezequiel, da Leidiane: como manter uma educação de qualidade se não há investimento nem na valorização de professores e nem na infraestrutura socioeconômica de nossos alunos? Eu me dirigi ao professor Ezequiel, na verdade ela fez por grupo, mas nós não temos tanto tempo, vamos ver se a gente consegue, para cada um aí, 5 minutos, e se der tempo, mais uma rodada, a gente complementa. Então, quem quer começar? Acho que na mesma ordem. O professor Ezequiel, nesse momento, ele está com problema, a gente, enquanto
uma de vocês responde, a gente vai tentar novamente. Pronto, tá voltando. Então, vamos lá. Eu vou responder pela última questão, principalmente, que chegou. 5 minutos. Tá bom, eu acho que não vai tudo isso. Se eu entendi bem, como manter, né, uma educação profissional de qualidade se não há investimentos em pessoas e infraestrutura. Talvez o foco da questão seja em algumas questões particulares. Eu acho que os desafios da escola pública, né, de modo geral, e eu acho que é isso que nos faz ter essa defesa, né, da escola pública, gratuita em todos os níveis, né, e com qualidade mesmo, porque não há outra forma de buscar que não seja um processo inclusivo e de qualidade. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que entender é que nós trabalhamos com o conceito de rede e não de unidade escolar, né? Então, se eu tenho uma escola particular, ou se eu tenho mesmo uma unidade, né, que seja filantrópica, assim por diante, ela tem uma lógica de funcionamento, né, porque se ela consegue se manter, ou se ela tem relações de parceria, ou se cobra mensalidades, ou se ela é uma ONG e recebe algum recurso, assim por diante, nós estamos trabalhando dentro de um conceito de uma unidade. Agora, quando se trabalha um conceito, né, em que, no caso da educação profissional, 185 escolas, né, elas ofertam educação profissional em todo o estado, né, da Bahia, e 244 ampliando para o conceito do Pronatec, né, e milhares de professores que atuam, sabe, concursados e, ao mesmo tempo, professores, né, EDA, né, trabalham na rede e assim por diante, né, é um outro conceito para a gente observar. É fato, né, não é somente a rede estadual, as instituições federais, elas também, sabe, historicamente acumulam dificuldades nos seus orçamentos, nas políticas públicas, né, de modo geral, aqui de forma muito respeitosa, né, não dá para, com todas as dificuldades das instituições federais, e aqui eu me refiro aos institutos, do qual eu também, né, sou servidor de um dos institutos, né, com todas as dificuldades, escassez e contenção de recursos, mas a realidade de uma unidade, de um campi, é diferente de uma unidade, né, de uma escola, por exemplo, como um CETEP ou um CEP, né, da rede, sabe, estadual. Então, nós temos excelentes escolas, né, escolas com uma infraestrutura que não fica a desejar a nenhuma instituição de ensino superior, assim por diante. Temos dificuldades com escolas na manutenção, né, também, sabe, de infraestrutura e predial, e temos escolas, né, de unidades compartilhadas que elas não foram construídas para ser uma unidade de educação profissional, mas dado ao modelo híbrido de educação e as demandas que elas são municipais, né, elas atendem a educação profissional de modo geral. Então, as dificuldades, elas existem no campo de laboratórios, livros, né, professores e assim por diante, né, mas os investimentos, eles são feitos. Cada unidade escolar tem os caixas escolares, há um investimento maciço, sabe, em recursos feito pelo governador do estado, né, em ampliação, sabe, de quadras e assim por diante. E toda a política, né, por mais que a gente deseje, ainda mais nesse quantitativo de escolas, e quando se trabalha uma rede estadual, né, com quase 2.000 unidades escolares, 780 mil estudantes, né, e quase 57 mil profissionais de modo geral, os números, eles são grandes, porque, da mesma forma que em casa, um orçamento doméstico, né, se prioriza algumas ações também, né, então, dada a questão das chuvas, uma escola teve um problema no telhado, ou outras questões. Então, eu acho que, assim, as dificuldades existem, aqui não é uma situação de justificar as dificuldades, sabe, de educação profissional de modo geral, mas, diante dessas dificuldades, né, com os conselhos, sabe, escolares, comunitários, né, com a gestão da escola cada vez mais participativa, sabe, e eficaz, tentar buscar naquilo que é possível, né, a resolução dos problemas de infraestrutura e ao mesmo tempo, que avancemos, né, quiçá,
a uma política futura, né, docente. Ok? Acho que é isso. Marise, parece que professora Natália, a senhora pode... Marise, seu microfone está fechado, e a câmera também, abre tudo. Ou eu posso responder também, Luzia, pode ser? Marise, aí, voltamos de trás para frente. Então, vai. Pode ser, então. Tem algumas perguntas que estão relativas à questão da formação dos professores em um curso, um trabalho que nós realizamos na UNEB. Uma das questões pergunta sobre como que a gente avalia o curso de especialização em ensino de educação profissional para professores e gestores da FT na Bahia, que atingiu cerca de 1.200 pessoas. E a pergunta é, há a possibilidade de reeditá-lo? Veja, os 2 cursos de especialização foram aprovados pela UNEB, pelo Conselho Superior, ou seja, são projetos que já estão aprovados e podem ser reeditados com novas turmas quando necessário, quando se tornar importante, sem problema nenhum. É preciso saber se necessariamente nós estaríamos trabalhando, e é um debate que é preciso fazer com a rede, o professor Ezequiel, professores, gestores da educação profissional da Rede Pública Estadual da Bahia, sobre que formação é necessária hoje, né? É necessária a formação para gestores em nível de especialização, como nós fizemos? É necessária a formação para professores? Alguns, e já vi aqui esse comentário, alguns professores dizem que isso talvez não tenha sido muito útil, porque, à época, alguns professores que participaram, fossem eles permanentes ou temporários, eles não estão mais na rede, né? Diga-se de passagem que os professores efetivos também são temporários da educação profissional, não pelo vínculo, pela forma de ingresso, mas porque, às vezes, eles mudam de escola e vão para escolas que não são da educação profissional. Então, eles são da BNCC, né, tem alguma disciplina da BNCC, trabalham ali nos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, mas mudam de escola e saem da educação profissional. Então, às vezes, eles recebem informação para conhecer e trabalhar com a educação profissional, mas acabam não utilizando esse conhecimento ali. Mas nós consideramos que esses conhecimentos foram extremamente importantes para os professores. Vimos isso na formação, inclusive da rede APT, que a gente hoje faz parte, mas também no âmbito do mestrado, por exemplo, que eu coordeno com o professor Túlio, nós temos lá inúmeros alunos que são professores da rede estadual, que realizaram este curso e que realizaram diferentes pesquisas também na área de educação profissional. Então, há uma produção de conhecimento muito importante na área de educação profissional e muito desse conhecimento produzido é advindo dessa formação realizada durante aquele curso. Então, o curso está aprovado pela UNEB, pode ser reeditado. Uma segunda questão que eu queria dizer, e tem a ver também com essa pergunta, é sempre um desdobramento, de que os professores, na verdade, muitos deles querem realizar o mestrado em educação profissional. E nós temos no IFBA, mas na UNEB nós não temos, nós temos temos uma linha de pesquisa, grupo de pesquisa, que trabalha com a perspectiva de trabalho e educação, que nós orientamos vários alunos de educação profissional, inclusive do IFBA. Eu tive alguns alunos que eram servidoras do IFBA, professoras do IFBA. Aqui vi na relação de professores que estão participando do debate, professores do IFBaiano, né? Vi a Andréia Rego, vi vários professores que foram meus orientandos no mestrado. Eles, na verdade, os professores da rede estadual hoje estão reivindicando o mestrado, vagas em mestrado voltado para a educação profissional e tecnológica mais específica. Então, esse é um outro debate que a gente precisa fazer. Penso que a formação é necessária em todos os níveis. E com certeza dará um foco e uma consolidação muito maior à oferta de educação profissional na rede pública estadual da Bahia. E a UNEB tem essa expertise já acumulada no caso da especialização. Acho que é isso.
Já, e avisando. Gente, vocês desculpem mesmo, estamos com o tempo bem limitado. Professora, 5 minutinhos e já faça suas considerações, despedida, e depois eu passo para os dois. Dizer a vocês que estão nos ouvindo que a rede vai dar prosseguimento a esse debate. Nós vamos fazer ainda este mês um ciclo de debates e dando sequência no segundo semestre. Entre em contato conosco por esse e-mail, nós vamos enviar esse convite, está na tela o e-mail da rede, do qual nós vamos avisar a todos e também colocaremos na rede, de modo geral, esses círculos de debate. Então, professora, rapidinho aí. É bem rápido. Eu vou tentar responder da forma mais genérica possível, porque as questões relacionadas com a estrutura, relacionada com a formação de professor, relacionada com financiamento, toca em questões que são questões que o professor Saviani trata como problemas estruturais da educação, que é financiamento, que é a falta de perenidade das políticas públicas na área de educação. E nós que vivemos, né, que temos atuado, que atuamos na educação, para nós isso não é novidade, a gente vive de reformas. Cada momento nós temos uma reforma nova para lidar. E nós, então, nunca descansamos. Estamos sempre ali na resistência em relação a essas reformas, né? E a Rede Federal de Educação Profissional tem tido muitas experiências. Ontem mesmo eu conversava com a Marise e nós falávamos a respeito das experiências de vitória que nós tivemos na luta, na resistência a reformas que não conseguiram, dentro da sala de aula, dentro das instituições, se estabelecer plenamente. A legislação, a normativa, a lei, ela não consegue se estabelecer como uma realidade se há uma comunidade que resiste àquelas mudanças, que sabe o que é melhor para aqueles coletivos que estão dentro da escola. Então, nós temos experiências de vitórias e também temos experiências de derrota, porque acaba que uma coisa vai mediando com a outra, né? Não conseguimos ganhar tudo, mas também essas reformas não conseguem nos atingir da forma como elas gostariam. Mas, de todo modo, isso é um elemento que dissipa a nossa energia. Ao invés de nós estarmos usando nossa energia para construir, para avançar nos projetos que são os que nós defendemos, nós temos que estar sempre ali alinhando as forças para nos proteger desses ataques, dessas reformas. Então, eu chamo a atenção para isso, para que todas essas mudanças que são realizadas, ela não conseguiu fazer com que dentro das instituições da rede federal nós continuássemos a oferecer uma formação que fosse crítica em relação à própria formação que nós dávamos, não é? Porque sempre tivemos ali uma tradição tecnicista, mas ainda com essa experiência tecnicista, nós tivemos condição de manter uma perspectiva crítica na nossa formação. Não é à toa que nós temos quadros aí espalhados por toda a Bahia, por todo o país, que trazem a marca dessa instituição. Então, isso é um elemento que eu respondo, inclusive essa pergunta que está na tela do Francesco, que é nessas contradições que existem, né, dentro da própria escola, do próprio Estado brasileiro, que tem o papel de reproduzir aí políticas de desigualdades, de manutenção dos lucros do capital. Ainda assim, dentro dessa sociedade, desse Estado, dessas escolas, nós temos condições de atuar para formar cidadãos com um espírito crítico, com um espírito, com a perspectiva emancipatória. Bom, essa eu acho que
responde um pouco ali às questões que estão levantadas. Quero fazer o registro aqui de colegas do IFE Baiano. O IFE Baiano poderia estar nessa mesa tranquilamente, debatendo a educação profissional no campo, que é algo para nós também extremamente importante, né? Existem muitas escolas agrotécnicas que vêm fazendo a discussão e fazendo a formação nessa área. Então, é, de fato, importante. Agradeço a presença dos colegas do IFBA, dos campos, e muitos campos do IFBA, os colegas aí da rede estadual, né, dos centros do interior, muitas pessoas aqui colocando. Agradeço à rede pelo convite, pela oportunidade de reflexão. Estamos todos aqui nesse modo de trabalho remoto, e isso nos faz refletir muito a respeito do que será isso no futuro, e eu acho que a gente tem que pensar. E refaço aqui, a professora Marisa já apareceu aí, vou refazer aqui, então, a minha fala final lá, que a nossa tarefa primeira é a sobrevivência, é cuidar de nós, cuidar dos nossos, para que estejamos fortes, para enfrentar o que vem pela frente. Então, estamos presentes, estamos à disposição da rede para outras oportunidades, e dizer que não somente eu, mas os colegas do Instituto Federal da Bahia estão à disposição para contribuir com esse debate, com fortalecimento dessa organização. Obrigada, Maria. Ok, professora, muito obrigada. Professora Célia, suas considerações finais, e o professor Ezequiel. Só temos aí, ó, 2 minutos para cada um, tá bom? Nossa, mãe, vamos correr. Bom, então é isso, agradecer a oportunidade de discutir o tema, de discutir o tema com colegas tão qualificados, e foi um encontro maravilhoso. Estou com saudade de ver vocês pessoalmente. A professora Luzia conheço só à distância, mas é um prazer vê-la aqui também. Vocês aqui, a Marisa, a gente se encontra mais. Então, assim, saudades de todos, de encontrar todos pessoalmente, do toque, do encontro pessoal, da energia que a gente tem quando a gente faz as reuniões da rede. Professor Ezequiel, temos aí uma das atividades pendentes depois dessa suspensão dos trabalhos, que seria contigo, e convidar todos que estão aqui a participarem da rede, a virem para a rede, para debater com vários de nós essas questões, ou aprofundá-las, né? Eu quero agradecer também a presença de alguns professores do GESTEC, professor Relá, professor Márcio, que estiveram por aqui, e a todos, né? Fomos quase que 200 pessoas presentes, nos prestigiando. Agradecer a todos os presentes e a oportunidade. Muito obrigada. Pode falar, professor. Ok. Bom, eu também gostaria de agradecer muito, né? Agradecer na pessoa da professora Marise, que representa a rede, né? Também aí com a coordenação conjunta com a professora Célia, e a todos os colegas, né, da rede. Uma alegria muito grande também dialogar com a professora Luzia, né? E que nos conhecemos na posse dela, e estamos tendo outro contato, e fora as relações institucionais, e a todos os colegas também da rede estadual, sabe, dos institutos, né? Há muita gente aí a agradecer. E para dizer somente assim que, com todas as dificuldades que nós estamos vivendo, né, e todos nós, da sua forma, né, no sentido institucional, buscando resistências, lutas, né, e ressignificando os nossos trabalhos, as políticas, de modo geral, né, eu falo assim de forma muito carinhosa e muito respeitosa, né, pela expertise, pela historicidade da rede de educação profissional e tecnológica no estado da Bahia, né, muito respeitável, sabe, por todos os atores e atrizes, né, que se fizeram presentes nesses mais de 10 anos, né, que acompanha. Então, os gestores, né, e os alunos, professores, é uma rede, né, muito qualificada, que tem resultados, né, com toda a dificuldade, sabe? E aí eu acho que a gente não pode ver somente a qualidade pela infraestrutura e assim por diante. Isso são condições necessárias, sim, para se ter uma educação de qualidade,
mas vai além disso, né, do engajamento dos nossos estudantes, os projetos, programas que a rede tem, sabe? Então, tem uma infinidade, sabe, de uma diversidade, né, na rede, assim como o Instituto Federal, né, e outras instituições, que ela é riquíssima, riquíssima, e não há nenhum bem maior, né, do que a escola, no sentido mesmo cultural, né, no sentido de um bem de um povo. Então, com todas as dificuldades, né, da escola, sabe, da escola pública, defendemos a escola pública e defendemos a educação pública, gratuita, né, e aqui, nessa perspectiva, a educação profissional e tecnológica. E, por fim, eu fico muito feliz quando eu vejo, né, as universidades, né, federal, estadual, né, assim como a rede estadual, né, e o Instituto Federal aqui representado, né, e tenho certeza, da mesma forma, com o professor Aécio e toda a sua equipe e quadro docente, né, o mesmo sentimento comum de fortalecimento da educação pública e gratuita, né, na perspectiva da modalidade de educação especial na Bahia. Então, contem sempre com o nosso apoio. Muito obrigado pelo carinho e pelo convite. Nós que agradecemos, enquanto coletivo da rede, quero aqui registrar a presença de vários professores da Universidade Federal, do Instituto Federal, como Luzia já colocou, da UNEB, alunos, né? Agora nós ainda mantemos uma média, são 156 ouvintes, e dizer a vocês que nós vamos dar sequência a esse círculo de debate, e toda vez que a rede se reúne, ela trabalha numa ação concreta. Então, a rede hoje articulou que nós vamos fazer um manifesto, professora Luzia, em favor dos institutos federais que foram ameaçados na sua autonomia com esses interventores. Então, o Rio Grande do Norte, é isso, Santa Catarina. Professora Ilma, ela já fez a nota aqui, já nos mandou, sempre assim, a rede discute, mas faz uma ação concreta, política, porque nós sabemos que só a luta organizada muda a vida. Nós podemos teorizar bastante, e teorizamos, nossa produção científica é grande, mas é preciso que os professores, organizados nos seus sindicatos, organizados nos seus coletivos pedagógicos, possam resistir a esse desmonte que nós tivemos a partir de 2016. Então, agradecer mesmo a todos vocês, principalmente os colegas aqui, a coordenação do Congresso pede que vocês permaneçam na sala, teremos uma intervenção artística nesse momento da UFBA, e amanhã o encerramento. Também vamos recolher todas as questões aqui, e a rede, no próximo encontro da coordenação, nós vamos definir a sequência de debates que vamos proporcionar para o segmento desse espaço. Então, mais uma vez, gente, obrigada, viu? É difícil, viu, coordenar vocês aqui, não foi fácil, viu? Obrigada. Obrigada, Marisa. Um abraço a todos. Um abraço a todos.